Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam prontos para falar de NFL. O último vídeo aqui em cenário improvisado, a partir de amanhã a gente volta ao cenário habitual. Estou gravando logo após a rodada de domingo, né? E estou tentando não gritar aqui porque estou com medo de acordar alguém no prédio. Mas vamos falar sobre esses jogos de domingo, dessa rodada de Wild Card, uma rodada aí com bastante coisa interessante acontecendo. E eu quero começar falando para vocês sobre... deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Falar um pouquinho para vocês aqui sobre Buffalo Bills 31, Denver Broncos 7. É óbvio que todo mundo quer jogos mais competitivos no Wild Card, né? A gente quer jogos mais competitivos, mais emocionantes nos playoffs. Denver até começou esse jogo bem, o Bo Nix conectou um passe longo para o Troy Franklin, colocou uma vantagem para a equipe de Denver no placar, mas a realidade é que Denver não tem elenco nesse momento para bater de frente com o Buffalo Bills nesse tipo de jogo. Acho que a defesa de Denver suportou bem enquanto deu. Acho que os Bills não tiveram o melhor jogo, o jogo plástico dos Bills, mas foram muito eficientes. Essa linha ofensiva do Buffalo Bills, ela merece mais crédito, merece um pouco mais de reconhecimento para mim. É uma coisa que eu já falo há algum tempo. O James Cook fez um grande jogo. O Josh Allen perdeu algumas jogadas que ele tinha oportunidades, mas depois ele entrou no ritmo, ele conseguiu, especialmente no segundo tempo, fechar o jogo, que é o que mais importa, distribuindo a bola entre vários recebedores, conseguindo algumas jogadas também com as pernas. Então, assim, o problema de Denver foi o Bo Nix? Claro que não. O Bo Nix é um quarterback calouro indo a um ambiente hostil como o Buffalo contra uma equipe que está num momento muito diferente, uma equipe muito consolidada de um trabalho que vem por anos aí. Denver, pelo contrário, um trabalho de ressurgimento. O Sean Payton no seu segundo ano, o time com muito dinheiro preso na folha, conseguiu produzir correndo com a bola quase nada, tá? Nada, precisa de mais talento na posição de running back, precisa de um tight end, enquanto o Buffalo fez um jogo em que sua defesa se mostrou muito segura, que tem sido uma marca desse time, ofensivamente. No primeiro tempo, talvez tenha dado uma empacada maior do que a gente imaginava, mas tem que lembrar que a defesa de Denver foi uma das melhores da temporada, mas o Josh Allen foi 9 de 9 contra o Blitz, produziu muito bem. E dá para dizer que foi um jogo controlado por Buffalo. Tomou esse susto no começo da partida, mas depois controlou o jogo, teve total domínio, teve uma tranquilidade para vencer o Denver Broncos. Eu acho que o torcedor de Denver ele tem que estar feliz sim com a temporada, não é glamorizar a derrota. Todo mundo quer vencer, tem que olhar para o que deu errado nesse jogo e pensar em melhorar para o ano que vem, mas o Buffalo Bills fez o seu trabalho, fez o que era esperado, era uma montanha muito grande para Denver escalar e os Bills conseguiram tirar proveito disso. Vamos passar para o segundo jogo, Eagles 22, Packers 10, um jogo que a gente esperava mais. Esse sim é um jogo que eu esperava um pouco mais, mas deu para ver um Jalen Hurts sem ritmo, tá? Talvez esse tempo parado por conta do protocolo de concussão que ele estava desde a semana 16 tenha afetado esse jogo aéreo, mas a gente viu também um controle da linha do scrimmage, um Saquon Barkley novamente conseguindo 100 jardas terrestres, o time estabelecendo a sua força principal, que é correr com a bola, tá? Durante grande parte do jogo. É pouco para pensar mais em playoffs? É pouco, mas ainda assim foi o suficiente para anotar os 22 pontos. Enquanto do outro lado, uma das melhores defesas da NFL. Estou até pegando uma estatística aqui que eu queria achar. Peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, Nolan Smith com 2 sacks, tá? Cederam aí só para o Jordan Love 212 jardas, conseguiram limitar o Josh Jacobs. O Jordan Love não teve um grande jogo, foram 3 interceptações. A gente viu um Jordan Love bem errático, né? No primeiro tempo, aquela bola para o Darius Slay fica atrás, aquela bola para o Tucker Kraft é um passe completamente errado. E aí basicamente ele tenta um Hail Mary no final ali, com o do Quinton Mitchell intercepta. Os Packers não conseguiram
encontrar ritmo ofensivo nessa partida, e essa falta de ritmo ofensivo vinha acontecendo nas últimas semanas. Já vinha sendo uma tônica desse time nas últimas semanas. Não conseguir produzir em bom nível, em volume o suficiente. Os Packers precisam encontrar alguns jogadores especiais. Quando a gente fala alguns jogadores especiais, o que a gente está falando? A gente está falando em jogadores que sejam capazes de fazer jogadas em momentos difíceis, que mudem o patamar do time. Os Packers têm muitos bons jogadores, mas não tem jogadores especiais. E em determinados momentos, contra determinadas equipes, isso vai impactar. Os Eagles defensivamente seguem muito forte. Os Eagles agora vão receber o vencedor de Rams e Lions, né? Vai ser um grande jogo, mas é muito difícil você superar essa defesa. Essa defesa, o Vic Fangio rejuvenesceu essa defesa, trouxe uma agressividade diferente do que ela tinha no ano passado, né? Trouxe uma defesa muito inteligente também, confunde muito o quarterback, o Zach Baum jogando muito, o Quinn Mitchell jogando muito bem, então foi uma vitória muito justa. Os Packers precisam pensar em ter uma mentalidade um pouquinho mais agressiva na sua formação de elenco em algumas posições. Os Eagles fica essa preocupação com o jogo terrestre, mas eu acho com o jogo aéreo, desculpa, mas eu acho que ela passa muito por essa falta de ritmo das últimas semanas que a gente já falou. E fechando o domingão, a gente teve o jogo que eu trabalhei com o meu amigo Matheus Pinheiro, que foi a vitória do Washington Commanders com o field goal no estouro do relógio, um 23-20 sobre os Buccaneers. Um jogo de muitas alternâncias, um jogo que o placar reflete o que foi a partida, tá? O placar reflete o que foi a partida. Os Buccaneers não conseguiram correr com a bola, mas os Commanders também não. Só que os Commanders têm o Jayden Daniels, que ele traz esse elemento terrestre um pouco maior, né? Ele traz esse elemento, mas faltou um pouco de ritmo para os dois lados pelo chão, tá? Só estou pegando aqui uma anotação que eu fiz. Até os Buccaneers no final conseguiram algumas jogadas terrestres com o Buck Irving, tá? As faltas também apareceram, mas o controle da posse de bola foi dos Commanders. Os Commanders também foram um pouco mais agressivos nas quartas descidas. E aí aquele tipo de jogo que você vai ali, o Mike Evans com mais uma grande partida, do outro lado o Terry McLaurin também com um belo jogo, e você vai naquela. Aqui e ali, aí tem um fumble aqui do Baker Mayfield, que os Commanders tiram proveito, e por aí você vai. Só um pouquinho. Aí, obrigado, Sadia, não quero começar a conversa com você não, tá? Só que o Jayden Daniels, na hora de decidir na última campanha, ele mostrou um sangue frio enorme, tá? Mostrou um sangue frio enorme. Teve uma jogada crucial que ele se joga para conseguir o first down. O Calais Campbell chega a colocar as duas mãos nele. E é um time ressurgido, tá? É um time que ressurgiu, é um time que trocou de dono, mudou tudo e felizmente para todos, o Washington Commanders está de volta. Mas foi um jogo de muito equilíbrio, poderia ter pendido para o lado de Washington. Eu não gostei de como o Tampa Bay demorou a pedir os seus timeouts na última campanha. Eu acho que poderia ter pedido antes, tentado parar essas terceiras descidas, né? Mas o Jayden Daniels mostrou culhões, tá? Muitos jogadores na defesa de Washington também interessantes. Frank Louvu é um belo jogador. O Bob Wagner segue jogando em grande nível. Então foi uma partida muito equilibrada, disputada, decidida no detalhe. E a frieza do calor do Jayden Daniels surpreende, impacta, e o Washington vence e vai a Filadélfia, né? Vai a Filadélfia, é isso? Não, vai a Detroit, desculpa. Então a gente já tem, nesse momento, confrontos decididos, né? A gente tem Bills e Ravens, Texans e Chiefs pela AFC. Do outro lado, a gente tem Commanders e Lions, e aí o vencedor de Rams e Vikings vai a Filadélfia. É isso então, um pouquinho mais resumido hoje, tá? A gente volta em breve para falar um pouquinho mais sobre a rodada, já voltando do meu cenário, voltando para Jaraguá do Sul. Meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal e todos vocês que também acompanharam essa semana de transmissões nos canais ESPN. Foi um prazer para mim estar em 2 jogos de playoff e eu fiquei muito feliz com isso. Então, num prime time, foi muito legal e eu agradeço a todos vocês que nos acompanham. A gente faz isso, é para vocês. Um grande abraço, valeu!